E aí, então, eu chego aqui nessa experiência. Como eu disse para vocês, finalizei o mestrado muito desgostosa da universidade. Primeira vez que eu fui reconhecida como intelectual foi fora da academia. Eu me mudei para o Rio de Janeiro e, na pandemia, eu comecei a dar esse curso de colonialidade e branquitude que me abriu muitas portas. Então, sei lá, Babá Sidney fez o curso comigo, né? Pessoas que eu tenho muito apreço, admiração, foram, entre aspas, minhas alunas. Então, o que é isso aqui que eu estou dizendo que essa galera com tanto repertório está ouvindo? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem alguma coisa que eu estou autorizada a falar, né? Tem alguma coisa interessante que flui do meu corpo. E aí eu trabalho há muito tempo já como palestrante, dando cursos livres, como eu disse para vocês, com formações, etc. E eu fazia isso desde o momento que eu entrei na universidade, mas era de graça. Inclusive, quando eu recebi a primeira vez, eu tive um grande conflito interno. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, estão querendo me pagar mais do que o meu pai recebe durante o mês para fazer sofá. Tipo assim. E ela falou: toma vergonha na sua cara, não foi para isso que você estudou? Então, minha mãe também sempre me devolve para um lugar de situe seu corpo dentro da sua própria história, da sua narrativa, porque senão a gente faz um pacto de tristeza com a nossa identidade e não permite que a gente acesse as bonanças daquilo que a gente tem lutado para construir. E aí eu escrevi, inclusive, esse texto, né, que virou um post no Instagram, que a universidade não ter me permitido me sentir parte dela foi um grande presente. Porque se eu tivesse entrado na universidade e tivesse me sentido parte, pertencente, eu não teria entrado em conflito com ela, eu não teria forjado outros conceitos, outros comportamentos e teria me satisfeito com uma experiência acadêmica que é, basicamente, escrever artigos e falar para si mesmo, que é ficar repetindo os grandes clássicos. Então, para mim, hoje eu entendo o quanto a ancestralidade cuidou de mim durante todo esse período institucional em me fazer estranhar constantemente esse espaço. E aí o doutorado de sanduíche, Brim, aliás, a chamada Atlânticas foi um edital que eu vi num grupo de WhatsApp. E sabe quando você vê uma coisa, você fala, você nem cria conexão, porque você fala, cara, é como se na prateleira das possibilidades da nossa mente, aquilo não se encaixasse, não cabe. Doutorado de sanduíche, eu não sei nem o que isso quer dizer, intercâmbio, claro que não, eu tenho que pagar as contas. E aquilo, nada daquilo fazia sentido. Até que parei um dia, e eu acredito muito naquela palavra que Ana Maria Gonçalves usa no livro Um Defeito de Cor, que é serendipidade, né? A gente entra em contato, às vezes, com as coisas e não necessariamente a gente já tem a musculatura para entendê-las. Mas quando eu entrei em contato de novo com esse edital, eu tinha musculatura para entender ele e eu me atrevi a tentar. Então, eu e mais 546 outras mulheres negras, ciganas e indígenas nos inscrevemos nesse edital e 39 propostas de doutorados foram aceitas, doutorado de sanduíche, e 30 projetos de pós-doutorado. Por que eu falo que 546 pessoas, mulheres negras, ciganas, indígenas, se inscreveram? Porque existe uma concepção no Brasil de que nós não estamos nesses espaços. E tem, sim, pessoas como nós fazendo doutorado, fazendo pós-doutorado. E eu fico pensando, onde é que a gente está? Né? Como é que a gente pode, então, se aproximar para driblar essa solidão que esses espaços geram em nós? E aí, como é que se constitui esse edital? Primeiro ponto que eu já mencionei para vocês. Eu nunca tinha imaginado tanto realizar um intercâmbio, que seja, e eu nunca desejei vir para os Estados Unidos. Uma outra coisa importante de ser dita é que eu vou falar aqui um pouco desse edital, que foi o edital que eu passei, mas eu sei que existem outras múltiplas possibilidades de se estudar, de fazer intercâmbio, né? Sejam elas quando você tem alguém que pode pagar, e eu digo assim, alguém ou você, então você paga para fazer intercâmbio de 3 meses, para aprender inglês, para eventualmente trabalhar num lugar, enfim, tem alguns escambos nesse sentido. Quando você busca financiamento privado no Brasil, então tem algumas instituições que fomentam, que pagam, que mobilizam esse intercâmbio também, além dos editais públicos, ou se você também criar vínculo com a universidade que você quer ir e solicitar bolsa, solicitar formas de custear a sua estadia, né? Não só de pagar as universidades que, ainda que sejam públicas, são pagas,
mas de criar formas de se manter viva, ter dinheiro para comer, etc. Inclusive, muitas pessoas que estão em intercâmbio nos Estados Unidos estão em situação de insegurança alimentar. E aí, esse edital ele é voltado para mulheres negras, ciganas e indígenas. Primeiro, o que eu precisei fazer para passar nesse edital, né? Para submeter? Eu tive que escrever uma proposta, ou seja, eu tive que convencer essas pessoas de que a pesquisa que eu tenho para realizar aqui fazia sentido. Então, eu, dentro do meu grande repertório do doutorado em filosofia, eu tenho uma tese que eu almejo construir. Eu fiz um exercício de, como eu não queria vir para os Estados Unidos na minha vida, como é que, então, tendo a possibilidade de ir para lá, eu construo uma narrativa na minha pesquisa que justifique a minha ida, uma vez que eu acho que essa experiência pode ser interessante. E aí eu trago aqui, do lado, esse retorno da banca do CNPq, de um dos avaliadores, exatamente porque ela vai responder a essa proposta. O que ele disse, né? Ele disse que, na minha pesquisa, há originalidade e criatividade no projeto de pesquisa que versa sobre a questão do tempo e a sua relação com a ancestralidade. Essa perspectiva é original, pois se trata de um pensamento filosófico analisado pelos grandes autores do cânone filosófico, ou seja, o tempo é estudado pelos clássicos, mas só que dessa vez numa ótica diversa, que leva em consideração o negro, o indígena e a sua percepção sobre história e futuro. E aí, aqui um outro fator importante é que a universidade onde eu vou realizar o sanduíche, que é a Universidade da Califórnia em Riverside, ela é muito prestigiada. Então, isso também foi um fator relevante para eles considerarem a minha seleção, né? O meu pedido de aprovação para essa bolsa. Um outro ponto importante que eu acho interessante de falar, e que inclusive eu tive uma experiência bem chata no dia que as pessoas do meu curso lá do doutorado descobriram que eu tinha passado, que é o meu currículo. Quando as pessoas souberam que eu tinha passado, eu fui questionada, mas como? Tipo, você já fez publicações? E eu não sou uma pessoa que escreveu livros, que tem um monte de artigos publicados. Eu escrevi minha dissertação, eu escrevo em plataformas e etc. Eu tenho alguns artigos que foram mandados para eventos e que eu apresentei, mas eu não sou uma pessoa que se organiza pela métrica da produção intelectual de muitos artigos e papers e etc. O mais importante para mim em toda essa trajetória foi estudar e falar sobre isso. E aí, no meu currículo, eu coloquei lá no meu currículo Lattes todas as minhas falas, palestras, experiências, rodas de conversa. E isso, para essa banca, e aí tem uma subjetividade na racionalidade burocrática, essa banca considerou que isso é uma representação de um currículo robusto. Talvez uma outra banca de pessoas brancas achasse que isso era de menor valor, porque tem um olhar para a oralidade como algo não tão técnico ou não tão com tanto prestígio quanto algo escrito. Mas eles consideraram, então, nesse edital, que esse caminho feito nos últimos 10 anos de muita troca, ou seja, de divulgação científica pela via da oralidade, era uma afirmação que confirmava o interesse pela minha pesquisa. Uma outra coisa importante é que, como eu nunca tive desejo de vir para os Estados Unidos, eu não tinha vínculo com nenhum professor. Eu sou um pouco abusada, teimosa e tendo a fazer as coisas um pouco sozinha às vezes, né? Principalmente quando eu duvido que possa acontecer. Então, quando eu fui me inscrever nesse doutorado sanduíche, um dos critérios era você receber a carta de um professor de fora dizendo que quer te receber, né? Porque se você quer ir para fora, alguém tem que dizer que te conhece, que vai, enfim, estar com você durante esse período. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, com quem que eu vou falar? Mandei e-mail para o Oironquei, o Yayumi, bem abusada eu. E comecei a pesquisar pessoas que, porventura, com essa proposta que eu estava construindo para justificar e para entender como estar nos Estados Unidos ia contribuir com a minha pesquisa, eu comecei a pensar em pessoas. E aí, eu não tive resposta dessas pessoas, porque elas nem me conhecem. Na verdade, o Oironquei, o Yayumi me respondeu, inclusive eu vou imprimir esse e-mail e colocar num quadro, mas ela disse que não podia porque estava muito corrida. E aí eu fiquei, meu Deus, e aí agora? Eu estou escrevendo a proposta, estou aqui, já montei meu currículo,
tô fazendo o corre todo, quem vai me receber? Aí eu fui e lembrei do óbvio, do básico. Fui falar com o meu orientador do doutorado. Aí eu falei, olha, eu tô tentando esse edital aqui, o que você acha? Falou, ô Birinha, eu estou há 3 meses preparando uma outra aluna para ir para esse edital. Você está me falando 2 semanas? Aí eu falei, é que eu não sabia desse edital. Inclusive, né, eu poderia até ter sabido, eventualmente. Mas, enfim. Você pode me ajudar, professor, ainda assim? Porque eu estou correndo com tudo. A única coisa que eu preciso mesmo é de alguém para me receber em qualquer lugar. Não precisa ser Estados Unidos, inclusive. E aí ele foi e falou, eu acho que eu conheço, tem um cara que trabalha comigo, dentro de uma pesquisa internacional, em Riverside. Vou mandar um e-mail para ele. Mandou e-mail, esse cara estuda modernidade, é um cara branco, mas enfim, um cara que estuda modernidade, e aí ele enviou, disse qual era o meu tema, etc. Ele falou, eu topo, manda ela para cá, vai ser ótimo. Inclusive, a Universidade de Riverside, aqui da Califórnia, em Riverside, ela tem mais de 50% de alunos de fora. Então, é um espaço muito aberto a receber outras nacionalidades. E aí, esse professor disse que vai me receber, então, e aí eu começo a fazer o corre da carta, enfim, de tudo, para poder dizer, então, que eu tenho tudo que eles estão me pedindo. A proposta, o vínculo com o orientador, o currículo. E o inglês, como é que fica? Se a gente está falando de um edital voltado para mulheres negras, indígenas e ciganas, um ponto importante é que, em geral, os editais, os fomentos por aí, eles exigem exames que são muito rigorosos. E aí, não só rigorosos a nível da sua compreensão do inglês, né? Mas eu sinto que eles são muito pouco acessíveis mesmo. E aí, eu, nesse edital, precisei apenas que esse professor declarasse que o meu inglês é suficiente para que eu viesse para cá. E aí, não sei, por sorte, talvez, esse professor ele confiou na minha palavra de que eu dava conta. Eu não menti, eu dou conta, mas isso não quer dizer que eu tinha inglês suficiente. E eu falei, fé em Deus, bora, bora. Então tá ok. Peguei então tudo isso, enviei e fui contemplada com o edital. Fiquei extremamente surpresa, inclusive porque quando eu recebi que eu tinha passado, a gente se deslegitima tanto que eu falei, nossa, que foda, mas eu acho que todo mundo então deve ter passado, né? Se eu passei. E aí depois eu fui surpreendida com esse número de pessoas que foram de fato contempladas. E eu falei, cara, então talvez tenha alguma coisa importante mesmo no que eu estou pesquisando, no que eu sou. E é aí que está, inclusive, o perigo de estar em constante relação com as instituições brancas. Por mais que a gente saiba, tenha o nosso quilombo fortalecido, em alguns momentos a gente se questiona pela validação dessas instituições. Seja se questiona se me dissessem ou não se realmente a minha pesquisa é boa, ou também se afirma quando elas reconhecem o seu valor. E os dois é um grande perigo para nós. E, por fim, o valor da bolsa. E aí, o que eu recebi? Eu recebi o valor para comprar a minha passagem, recebi um valor para pagar o plano de saúde, né? Porque aqui todo mundo sabe que é mó caô, esse negócio de saúde. Se você não tiver um plano de saúde, você fica completamente vulnerável. Mas, além do plano de saúde, quando você compra ele, é como se você comprasse um limite, um crédito de uso. Então, eu posso demandar até 100 mil, não sei se dólares, talvez, de cuidados com a saúde aqui nos Estados Unidos ao longo desses 9 meses. Eles custearam isso, né? Eles custearam também, me deram um auxílio para eu chegar aqui, então um valor de transição para eu chegar e comprar coisas, pagar Uber, etc. Além da bolsa. A bolsa é o valor de $1.300, é um valor muito baixo. Ele está relacionado ainda com a inflação de 2013, mas, por sorte ou não, eles deram um acréscimo, inclusive eu recebi o retroativo agora, um acréscimo de $400, ou seja, então agora é $1.700 para cidades de alto custo como a que eu estou. E aqui tudo é extremamente muito caro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. A chegada é que quando eu chego em Riverside, eu fiquei completamente atônita com o fato de que parecia que eu já tinha andado por essas ruas. Como é que eu já tinha andado por essas ruas? Aí eu me lembrei. A gente cresce ouvindo, vendo, consumindo a arquitetura americana, a vivência americana, a comida americana. A nossa subjetividade reconhece essa arquitetura,
reconhece esse espaço, e isso é absurdo. Isso é um absurdo, porque a nossa noção, inclusive, de normalidade, de desejo, vai sendo forjada a partir disso. Apesar de eu não ter o desejo de estar aqui, como é que eu poderia reconhecer tanta similaridade nisso tudo? Eu fiquei estranhando o fato de que aquilo parecia que eu estava dentro de um filme. Constantemente eu me senti dentro de um filme. E não necessariamente um filme agradável.